Ok, então vamos dar uma geral a, a resolução do exercício, né? Que foi na tarefa. Eu coloquei no Moodle como notas de exercícios. E esse aqui, né? Tá olhando? Ok. Sim, Esse professor. aqui. Desculpa. Não, só respondi que estamos vendo, sim. Deixa. Queria apresentar. Ok. Esse aqui é o primeiro exercício do livro, né? Da tarefa. Calcular a área da porção S do sólido. Então, era aqui um cilindro. Esse cilindro está deitado em XC, né? Aqui está em XC. Esse cilindro é esse aqui. Esse aqui. Certo? E esse cilindro, além disso, tem a porção do cilindro acima da região triangular, essa que está aqui, desse triângulo que está aqui embaixo. Portanto, si usted proyecta a región prácticamente era esa aquí acima, ¿no? ¿Está certo el diseño? ¿Entende un diseño? Sim, professor. Esa superficie a que está referida para calcular a área, ¿no? Entonces, para calcular una área, hay una fórmula. A fórmula de área, cadê? Puxa, ¿dónde está aquí? Aquí está a fórmula de área. Para calcular una área, yo preciso aplicar esa fórmula onde esse R aqui, RX, RY, são as derivadas da parametrização. Parametrização de quem? Da curva. Então, qual curva? Bom, desculpa aqui, da curva não, da superfície. Qual superfície? Aquela que eu quero calcular a área. Então, aquela que eu quero calcular a área é um cilindro. Eu tenho que parametrizar esse cilindro. Que equação tem esse cilindro? Bom, por uma parte tem esse aqui. Tem isso aqui. Então, eu teria que parametrizar isso. Eu posso fazer de duas formas. De duas formas. Aqui, eu não vou resolver todas, só formulei até onde eu acho que dá para seguir. E fiz de duas formas. Uma era um pouco mais chatinha, mas mais fácil de resolver. E a segunda forma era um pouquinho mais difícil de visualizar, mas era mais simples de resolver. Então, tem essas coisas. Uma forma seria, então, tentar enxergar que esta superfície é uma função. Como? Eu teria que colocar em evidência o z. Seria 4 menos x quadrado, mais ou menos. Mas eu estou aqui no primeiro octante e estou simplificando isso aqui ao primeiro octante, né? Ok. Então, esse cilindro que tem essa equação, vou parametrizar de uma forma que seria essa equação. Essa é uma equação que está em termos de xy, mais fxy. Portanto, eu posso usar qualquer coisa em termos de fxy que a gente já conheça. Uma, por exemplo, seria quando eu tenho uma função, eu posso chamar x de x, y de y e o z coloco a fórmula, que é o que está feito aqui. É a forma mais simples de parametrizar uma superfície quando o z está em evidência. E se não está em evidência e eu consigo isolar essa variável, eu posso aplicar isso tranquilamente. Até aí? Podem abrir o microfone, tá? E perguntar. Então, em lugar de U e V, bueno, U é o X e V é o Y, né? Isso é comum usar aí no livro, né? Uma forma de fazer, em lugar de U e V, usar X e Y. Derivo em relação a X, 1, 0, e aqui aplicando a regra da cadeia, né? Tenho esse aqui. Derivo em Y, que é a outra variável, 0, 1, 0. E precisamente essas são os vetores para os quais eu calculo o produto vetorial, I, J, K, coloco um acima, outro embaixo, e faço uma continha, que seria, aqui, apago aqui, seria S menos S, daria mais isso aqui. Depois fecho isso aqui, 1 vezes 0, 0 vezes 0, e depois fecho aqui 1.
Ese sería R de X versus R de Y. Y preciso calcular un módulo de él. Un módulo de un vector es a raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Cada una de esas componentes al cuadrado. Eso da esa expresión aquí. Eso cuando sumo aquí 4 menos x cuadrado, corto x cuadrado, fica un 4 acima. Raíz cuadrada de 4, 2. Y essa aqui é a expressão do módulo de R de X versus R de Y. Quando a gente vai aplicar aquela fórmula de área, isso aqui é a expressão em termos de X e Y. É que X e Y, de qualquer forma, está aqui no chão, que é a região de integração. E isso aqui é importante, porque essa região vai me dar os limites de X e Y. Então, aqui, lembrem quando a gente calcula uma integral dupla, a última variável que te coloco aqui tem que ter limites constantes. Neste caso, escolhi o Y, né? E o X teria limites variáveis. Ou ao contrário. Acho que não, aqui fiz ao contrário. Aqui troquei, né? X com limite constante e Y variável. De onde tiramos isso aqui? Do desenho, né? Aqui está o desenho, né? X entre 0 e 1, limite constante. E o Y varia assim. Y varia assim. De 0 até a curva, de 0 até a curva, de 0 até a qual curva? A equação da reta, né? Que reta é essa? Você bom, aí calculou, né? X mais Y igual a 1. Estava lá. Não estava dada aqui, né? X mais Y igual a 1. Plota quando X é 0, Y é 1. E quando X é 1, Y é 0. Essa quer dizer que esse integral aqui me determina a área dessa região, superfície. Então, como a gente resolve isso aqui? Pode que seja um pouco extenso, acho que saí duas integrais, eu fiz, só formulei. Quando a gente integra a primeira aqui, isso que pode ficar um pouco chato às vezes, mas vocês já têm tabelas de integrais, sabem? Por exemplo, se em tabela de integrais, essa não pode que não apareça assim numa tabela de integrais, mas isso aqui, a quadrado menos o quadrado, isso aqui é substituição trigonométrica. A mudança U igual a seno θ. Para resolver isso aqui. Aí substitui por 1 menos x, substitui por 0, e vão ficar duas integrais. E acho que vão ter que separar em duas integrais de novo. Fica um pouquinho extenso, mas dá para resolver. Até aí? Alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Então, essa é uma forma mais simples. A outra forma é um pouquinho mais complicada para ver o desenho, que confesso que quando fiz aqui, teve que fazer alguns desenhos aí para perceber isso bem, porque eu até consegui depois resolver isso aqui rapidinho, resolvi desse lado também, e bateu o mesmo resultado. Só que como fiz muito rápido, eu não gostei, só rabisco aí. Não gosto de escrever muito isso aí. Mas podem verificar, está certo assim. Outra forma de parametrizar cilindros. A gente viu na primeira aula de parametrizações. Isso aqui como vimos aqui, né? É cilindro. Se a gente vê o desenho, é uma circunferência em XY. Em XC, desculpa, XC. De X R cosseno θ, C igual R seno θ. Onde R, nesse caso, é 2, né? Uma circunferência de 2. Então, essa seria uma forma de parametrizar. O Y é variável. A outra, Y está percorrendo ao longo do eixo Z positivo e negativo, né? Estamos no primeiro optante. Essa é outra forma de parametrizar um cilindro. No livro está feito um que está vertical, né? Uma vertical. Bom, então aqui você tem isso aqui, a variável então seria θ e Y, então a R seria de Y θ, né? Esse seria X em C e um Y, X em C e um Y. Deriva em Y, deriva em θ, por quê? Porque independentemente da parametrização, você vai usar essa fórmula de área. Dependendo da parametrização que você escolha, você tem caminhos diferentes. Aí, então, isso aqui dá como resultado esse vetor. E o módulo é cada uma das componentes ao quadrado. Esse quadrado fica um 4, que sai 2 fora, né? E isso aqui é 1. Isso que você colocaria aqui. Diferencial de área são as duas variáveis y e θ. Que são as variáveis de y e de θ.
Não tem nada a ver com coordenadas polares aqui. Isso é a forma da variação em XY. Quando você resolva isso aqui e for usar coordenadas polares, aí é onde você pode substituir isso por R de R de θ, por exemplo. Por enquanto não, aqui simplesmente está parametrizando para colocar uma forma na integral. Isso aqui. E aqui é onde vem o problema de visualizar. Isso aqui é que não é fácil. Porque tem que ver de onde varia Y, de onde varia θ. No desenho. Mas você, não sei como explico isso aqui. Esse aqui era o desenho, né? Que tínhamos inicialmente. Mas aqui, como está variando Y e θ, tem que ver. Você tem que ver na superfície. A superfície é essa aqui. Essa superfície, você teria que ver, digamos, como veio isso aqui. Terias que girar isso aqui. Esta parte va a ser difícil que me entiendan. Acho que debería abrir a interrumpir y ver un cuadro, ¿no? Mas tudo bem. Aqui, eu tenho... Essa aqui é a minha superfície. E essa superfície, se você... Quero ver como varia Y e θ nesta superfície. Y é assim. E θ é quem? Θ é um ângulo que está percorrendo na minha escolha, a escolha que eu fiz. Quando eu fiz isso aqui, o θ é um ângulo que percorre assim, né? O θ está variando assim. E o que eu teria que ver, perceber, é que o θ varia desde este eixo até este outro, de aqui até aqui. Isso é que é difícil ver, que o θ varia aqui. E o Y varia assim. O Y varia na superfície. O Y está aqui na superfície, porque a equação da superfície, nesse caso, envolve a superfície. A equação da superfície é x quadrado mais Y quadrado, né? Mas o Y, eu tenho que estar entre 0 e 1 menos x. Essa é a variação do meu Y. Entre 0 e 1 menos x. Mas quem que é x? X é, na minha mudança, na minha escolha da parametrização, porque eu parametrizei isso aqui, x é 2 cosseno θ. Ou seja, que meu y varia de 0 a 1 menos 2 cosseno θ. O que tem que estar ligado é o θ. De onde a onde? O θ varia assim. Né? Porque na minha escolha da parametrização, quando a gente fez isso aqui, o θ era isso aqui, em xz. Então, θ variava assim, um ângulo, assim. Então, ele varia desse π meio até esse outro, que eu não conheço. Mas esse ponto eu posso conhecer. Aqui, quando x é 1, é y é 0, quanto vale z? Onde eu substituyo? Nessa equação dessa coisa aqui, que era x quadrado mais z quadrado igual 9. X quadrado más c cuadrado igual 4, disculpa. Más x é 1, entonces c cuadrado sería 3, raíz de 3. Ese sería ese punto. ¿Y para qué eu quero isso aqui? Porque eu quero ver esse ângulo aqui. Então eu uso um triangulinho. Nesse triângulo, eu tenho que essa altura aqui é raiz de 3. Isso aqui está valendo 2. E também calculei isso aqui, isso é 1. Essa distância é 1. Posso usar um triângulo retângulo e ver, por exemplo, que quanto vale θ. Não escrevi aqui, né? Coseno θ, por exemplo, cateto adyacente dividido pela hipotenusa. Onde o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. 60 graus. Pi tercio. Então, os limites de θ são de π meio e π tercio. Isso aqui era o difícil de ver nessa mudança. Se vocês fazem a conta, isso é exatamente o mesmo valor dessa outra primeira integral. Então, não é fácil ver isso aqui, eu confesso, porque eu demorei um pouquinho para me dar conta disso aí, não tinha resolvido. Mas, e resolvi mesmo para verificar, e estava certo.
Então, tem duas formas de resolver esse exercício, essa área. Dependendo da parametrização, essa aqui era mais simples, só que era um pouco calculista, né? E essa outra era um pouco mais evidente, assim, mais técnica, sei lá. Mas tinha um negocinho aqui que havia que estar muito ligado. Esse era o primeiro exercício de área. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Sem dúvidas, professor. Essa outra parte aqui eu achei bem legal. Gostei. Exercício 2. Exercício 2 mais ou menos era assim. Y veía bien que esas cosas es bueno saber, porque ayer nos vamos a tener una tercera prueba. En esa tercera prueba, digamos que sean 3, 4 cuestiones. Un teorema de Stokes, un teorema de divergencia y uno o dos de área o superficie. Eso es bueno saber eso aquí, porque calcular área, todo eso aquí es saber parametrizar. Esas R, ahí tiene que saber bien. Eso igual para cualquier tipo de ejercicio, para cálculo de área, para integral de superficie, para aplicar un teorema de Green, para aplicar un teorema de divergencia. Todo eso aquí es base. Entonces, eso que está reviendo aquí es importante porque sirve para enfatizar esas coisinhas que debemos saber. U otro era calcular integral de superficie, era. No me lembro. Era calcular integral de superficie. Era mismo, era calcular un área. Ah, no. Calcular ese integral de superficie. Calcular eso aquí. Onde S é a porção dessa esfera que está entre esses dois planos. Então, se a gente não faz um esboço, estou falando desde o primeiro dia de aula, a gente fica perdido. Porque como é que você vai saber os limites de integração, o que vai aparecer aqui, se não faz um esboço? Sem esboço não está valendo nada. Tem que fazer esboço. Ok, você se pode ajudar com um pacote. Se você está dando uma prova na sua casa, você pode se ajudar computacionalmente com um pacote e depois me faz o esboço aqui, para se ajudar, para ter uma ideia. Isso aqui está no primeiro quitante, sempre tudo feito no primeiro quitante, a não ser que diga aqui o contrário. Se não diz o contrário, a gente faz o esboço no primeiro quitante e depois extrapola, né, para todo o espaço. Então, veja bem, isso aqui é uma porção de esfera que seria como um disco, né? Um disco más con esto curvo, ¿no? Forma parte de la superficie de esfera, eso aquí. No es esa parte interior, es a borda. Es a borda. Es a borda. Entonces, você vai calcular esse integral de superfície. Que superfície é essa aqui? Essa superfície forma parte da esfera. Então, o que você tem que parametrizar para resolver é a equação da esfera. E aqui você escolhe o caminho também. Porque você aquí podría colocar en evidencia un Z. Z sería 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, más o menos. Coloca parte positiva. Escoge esa como Z y por ahí se va. Podría tentar hacer así. Muchas veces los cálculos se simplifican cuando la gente usa coordenadas esféricas. La gente colocó si quisiera usar, si no quiere usar, usted escoge como se quisiera. Entonces, vamos a parametrizar esa esfera. Essa esfera tem um raio ρ, que seria 3, ρ3, e as variáveis são θ e φ. Lembre quem é θ, lembre θ é esse ângulo aqui, dentro de um ponto genérico, θ varia a partir do eixo x positivo, sentido anti-horário, e o φ se mede a partir do z positivo para baixo, né? Então, essa aqui seriam as equações usando coordenadas esféricas, né? Que é a que a gente conhece. Rho, seno φ, coseno θ, isso que você vai usar. Com essa parametrização, você vai ver quem é R. Nesse caso, as variáveis que estão envolvidas são φ e θ. Então, é um R de φ θ. Que seria o que você vai ter que... Onde está isso por aqui? Opa. Déficit. Não, você vai...
o Z, vamos a hacer aquí, o Z, vamos de nuevo. Ese o Z, eso aqui seria x quadrado mais y quadrado. Esse quadrado mais esse quadrado. Porque lembre, para resolver isso aqui, você tem que escrever tudo em termos da parametrização. Essa é a base, né? Então, para calcular isso aqui, é uma integral de campo escalar que está direto assim. Não aparece aqui o produto escalar, que seria para campo vetorial. SDS podemos calcular, já vamos ver. Acho que já foi feito. Aí onde está a parametrização usada, né? Z é isso aqui, então. Essa é a raiz de x quadrado mais y quadrado. Eu calculei aqui a parte. Xy ao quadrado. Tá isso aqui. Fator comum 9 sendo quadrado de φ, porque esse mais esse é 1, né? E esse ds, a gente é um pouco aqui onde a gente usa as parametrizações. E está feito no livro, eu não fiz de novo. Está no texto, na seção 16.6. Está feito isso aqui. Um pouco chatinho essa, que tira essa conta. Aí fiz essa continha aí. De modo que tenho Z, tenho essa raiz e tenho esse que é esse ds de teta de φ. É simplesmente parametrizar, que sempre vamos ter que fazer isso, e usar, nesse caso aqui, a fórmula respectiva, é uma integral de superfície, ou simplesmente substituir. Ok? Então, isso aqui, seno quadrado, cosseno φ, isso aqui é 81. O problema aqui é encontrar o limite de φ e θ. Esse aqui é o que tem que estar ligado. Porque resolver essa integral aqui é fácil. Pode ficar complicado ou pode ficar mais simples, mas aqui chama u ao seno e da derivada do seno é cosseno. Então, esse aqui é o quadrado de u. Essa integral é fácil. O problema são os limites de integração. Ah, tá. De onde varia aqui θ e onde varia φ para percorrer essa figura? Veja bem que como isso hasta aqui é a porção da esfera toda entre os planos C1 e C2, aqui mesmo que o desenho está no primeiro octante, ela percorre todo 0,2π, né? Nesse caso, valendo θ. No 0,5 meio, que é o primeiro octante, sino todos os 4 octantes. É de 0,2π. Essa seria a minha variação de θ. Θ, se coloco aqui final, de 0, aqui é rei. Aqui é 2π, tá? Dependendo como seja dado, não me lembro. É 2π. Aqui é 2π. O problema é φ, então. O problema é φ. Φ é ângulo que percorre do eixo positivo para baixo. Então, como a gente faz? Eu posso fazer uma projeção em XZ ou posso fazer uma projeção em YZ. Aqui optei por projetar um x igual a 0. X igual a 0, projeto, e obtenho isso aqui. Essa seria aqui, a parte da esfera que está girando, né? E eu gostaria, então, de ver como varia φ, porque φ varia do C positivo para cá, até o ponto A, e de Z positivo até o ponto B. Então, eu gostaria de ver quem é quem é B. Esses ângulos, se eu consigo esses ângulos aqui, obteria os limitantes de φ. Mas é fácil, porque A, bem, aqui x é 0. Essa equação eu conheço, que é da esfera. Essa equação é essa aqui. Nessa equação, x é 0. E nesse ponto, z é 2. Se conheço x e conheço z, posso conhecer y, que é o valor aqui. Aqui também, da mesma forma. Se conheço x, que é 0, e conheço z, que é 1, posso conhecer y. Isso que a gente fez aqui embaixo. Se x é 0 e z é igual a 2, obtenho o valor de x. Esse ponto A é esse aqui, 0, raiz de 5, 2. E para B, 0, o valor de y que obteve, 1. Como aqui está no ponto A, essa altura é 2, já sabemos que isso é 3 aqui, e obteve que isso é raiz de 5. Na verdade, não precisava. Aqui, bom, como a gente está acostumado a usar tangente,
arquitangente, cateto oposto sobre adyacente. Você deve calcular isso aqui numa calculadora, né? Fazer esse cômputo aqui. Qual é o ângulo cuya tangente é isso aqui? É um valor decimal. E similar aqui. Aqui, quando x6 é igual a 1, obteve y de 2 raíz de 2. Cateto oposto, cateto adyacente. Qual é o ângulo cuya tangente é esse valor? Esses seriam os dois valores que eu colocaria aqui. Professor, podia usar o valor decimal? Sim, com valor decimal pode usar, sim. Aham, tá bom. O problema é quando o valor decimal de 5 cifras, 8 pessoas usam essas 5 cifras. Me mostran isso aí. Também poderiam usar assim, ó. Eu não precisava, na verdade, calcular isso aqui. Porque como o z é 3 cosseno φ, simplesmente quando c for 2, cosseno φ é 2 tercios. Então, φ é arcocosseno de 2 tercios. Sem fazer isso aqui. Ou quando c igual a 1, arcocosseno de 1 tercio. E deve dar esses mesmos dois valores. Entendeu? Aí resolvia. Alguma pergunta com essa aqui? Veem que sempre parametrizar, fazer esboço, é usar a fórmula respectiva. Aí não tem... Claro, no final é saber integrar, né? Você é um craque de calculadores. Vou no terceiro. Aqui o terceiro, aqui eu fiz muitas contas porque tentei explicar isso aqui de várias formas para que vocês tenham ferramentas diferentes e vocês escolham a que vocês bem quiser. Então, aqui vai, isso aqui eu usei 3 páginas quando poderia ter resolvido em uma, porque expliquei várias coisinhas. Então, aqui o exercício tinha um campo e era pedido calcular a integral de superfície do FDS, calcular a integral de FDS, onde essa era essa superfície junto a esse plano. Isso aqui, ou seja, duas coisas, né? Olha que tem que estar cuidado com isso aqui, muito importante isso aqui. Já vou explicar por quê. Sobretudo quando a gente vê o teorema da divergência. Esse aqui, já nós acho que plotamos alguma oportunidade, né? Se C for 0, é uma parábola. Se Y for 0, é uma parábola em XZ. Porque esse é paraboloide aqui. Não acho que seja muito complicado plotar ele. Eu plotei primeiro no primeiro quitante e depois tentei fazer a extrapolação para ilustrar o que a gente está querendo fazer. Mas no primeiro quitante podem fazer e depois extrapolam. Então, isso aqui, junto a x igual 9, x igual 9, x igual 9, 3, 6, 9, x igual 9, é um plano que quando corto o paraboloide, vem essa circunferência aqui, que está preenchida, né? A superfície está preenchida aqui, e vai ser um círculo. Então, primeiro tem que ver qual é a superfície. A superfície é o paraboloide junto ao plano. São duas superfícies. Olho com isso. Isso tem que estar muito... Porque, dependendo disso, você pode errar ou interpretar bem o exercício, né? Sobretudo em teorema de divergência, que importa muito, porque no teorema de divergência a gente vai calcular a integral de superfície e o sólido tem que estar fechado. Aqui está fechado, né? Eu poderia resolver este exercício, ou posso fazer de outra forma mais simples que como está mostrado aqui. Posso fazer, vamos fazer depois quando veamos a integral de divergente, né? Então, são duas superfícies. Chama S1, S2 e S1, S2, na ordem que você quiser. Mas tem que saber isso porque a superfície é uma união de duas superfícies, um paraboloide com um disco. X igual 9 que está limitado. É um disco aqui. O plano é x igual 9, mas interceptando aqui é um disco. Tá? Aqui o interior forma um círculo, né? Portanto, eu tenho que calcular duas integrais. A integral 1 e a integral 2. Eu fiz isso aqui de duas formas. E fiz isso aqui de duas formas. E vocês escolhem. Entendeu? Mas estou explicando. A primeira. Vou calcular sobre esse 1. Chamei esse 1, esse paraboloide. Então, a gente vai calcular, repito, duas integrais de superfície como se fossem exercícios separados. Uma é essa aqui e essa outra aqui. Então, vou esquecer esse momento, vou calcular integral de superfície do paraboloide.
Portanto, temos que parametrizar ele. Ah, veja bem. Você faz como bem quiser. Por exemplo, você pode dizer que isso aqui é uma função de YZ. X é função de YZ. Isso pode ser feito. Aí você fica ligado no livro, exercício 37 e 38, já comentei isso no vídeo, onde, quando você tem uma função de YZ, a fórmula de integral de superfície se simplifica a esse cálculo aqui. E é bem mais simples. Não tem por que parametrizar. Parametrizar aqui, eu chamaria y de y, z de z e x de y quadrado mais c quadrado. Se você quer usar a fórmula do ds, né? ds é r de x, y, vetorial, né? Por de x de y, nesse caso. Mas eu vou optar aqui por usar essa fórmula para que você esteja ligado, porque é mais fácil. Você vai ter isso aí na mão. Isso está no exercício 37 e 38 do livro. Mas se eu coloco em evidência o y, em algum momento, aqui não vale a pena, porque, mas poderia colocar também em evidência o y. Mas se aqui, em lugar de x, hubiese sido y em x e z, eu poderia ter usado essa fórmula aqui. Entendeu? Isso é importante, ter essa fórmula aqui. É bem simples. Então, dessa forma, como eu vou parametrizar esta superfície e tenho x em evidência, simplesmente aplico isso aqui. P, Q, R multiplicado pelas parciais, onde P, Q, R são as componentes do campo vetorial dado. Esse aqui foi o campo que deram. P, Q, R. E tudo em termos de YZ. Todo tem que estar em termos de YZ, não pode aparecer X. Então seria P, que seria o Y, tudo em termos de parametrização, tá? Tudo em termos de parametrização. Todo parametrizado. P vezes a parcela em X. A parcela em si, essa é minha função. A parcela em X opa, zero, né? Aqui coloquei alguma coisa errada. Ah, desculpa, estou usando esse aqui. Estava confundido. Esse aqui não, é esse aqui. Esse aqui que eu vou usar. P sozinha, menos Q pela parcela em Y, menos Q, que seria a segunda componente, P, Q, R, mais P, Q, esse aqui, que Y quadrado mais C quadrado, que vezes a parcela em Y, 2 Y da função, né? 2Y, que vezes a parcela em Y, menos R parcela em C, menos R parcial em Z, 2Z. Belezura, isso aqui. Vou integrar isso. dy dz. dy dz. Isso é que eu vou integrar. Então, aqui é dy dz. Essa é a minha integral de superfície que tenho que resolver. Ah, como resolvo isso aqui? Ah, bom, aqui a gente resolvemos integrais duplas, como a gente conhece. Ah, bom, quem é que é D, olhando a superfície, se a gente projeta, porque está variando X, perdón, Y y Z, si a gente proyecta, varía aquí en una circunferencia, un círculo, ¿no? De rayo 3, tienes 9, ¿no? X cuadrado. Entonces, ese sería mi región D para determinar los límites. Para resolver esto más simple, porque puedo usar de Y de C, no va a ficar muy chato. Y 0 sería de menos 1 a 1 y aquí de 0 a tener que colocar en evidencia esa circunferencia. Ahí de 9 menos y al cuadrado, eso significa chato. Use polares, no y, c, y, 3 coseno teta, c, 3 seno teta. Y de A, eje de teta. Coordenadas polares, donde eje está de 0 a 3 y teta de 0 a 2pi. A pi medio multiplica por... Aqui é 2π, aqui é R de novo. E não diz no primeiro quitante, né? Aqui é R, aqui, desculpa, aqui são 2π. Olha, 2π. 2π. Ok, então isso fica coordenadas polares. Aqui seria y, 3 coseno teta, menos 2
3 coseno de teta cuadrado, menos 2y, que sería coseno, seno cuadrado. Eso aquí fica un poco chatiño. Potencias de seno y coseno. Más da para resolver. Límites son simples, r de 0 a 3 y teta de 0 a 2pi. Resolve. De modo que a primer integral de superficie está feita. Você tem que lembrar que tem que calcular duas. Já com cachorrinho aqui. Espera, com. Ok, continuo. Bom, aqui estou mostrando outra forma de resolver a primeira integral. Vou mostrar rapidinho. Outra forma. Ainda não resolvi a segunda. Seria, veja que dependendo da parametrização, né, do paraboloide. Como é x de fx, xc, disculpa, fxc, y, zc e x a fórmula. É isso que a gente faz. Y, zc e x a fórmula. Derivo em y, derivo em c. E calculo o produto vetorial. Pronto. Como calculo a integral? Essa é a fórmula de uma integral de superfície. Entendeu? Este é o ds, né? Tem o ds, né? Parametrizando. Só que agora o ds ficou bem mais simples porque usamos uma fórmula. Quando você aplica tudo isso em forma genérica, obtém aquela fórmula, que é o exercício 37 e 38 do livro. Mas se você não quer fazer isso aqui, tudo bem, você decide. Calcula esse r de x, r de y, está aqui. F da parametrização, você tem a fórmula da f, que tem um campo, que seria x, y, c, x, campo, o f é esse aqui. F, y, x, c. F da parametrização. No campo vetorial, na primeira componente, coloca y. Da parametrização, coloca isso aqui. Na segunda, coloca o x, que é o y, e na terceira o c. E é isso que está aqui. Isso tem que ser multiplicado pelo vetor, né? Porque essa é a fórmula. Por isso, a vezes é isso. Produto escalar. Multiplica primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceiro, tem essa pressão aqui. dA seria nesse caso, dy dz. dy dz. Ficou aqui. Exatamente que ficou na anterior. Exatamente a mesma. Só que agora você vai usar coordenadas polares. Aí vem a mesma coisa. E cai na mesma integral. Simplesmente chegamos à mesma fórmula aqui, usando a mesma fórmula, usando outro caminho. Com esse caminho, você usou a fórmula direta e aqui usou o caminho da definição. Pronto. Das duas formas, você resolveu a primeira integral, que era sobre o paraboloide. Agora falta outra. Essa outra aqui também vou fazer de duas formas, para que você escolha. E essas tampinhas aqui, fique ligado, porque essas tampinhas aparecem muito nos exercícios de teorema de Stokes e divergência, essas tampinhas aqui. Como calcular uma integral de superfície de uma região circular? Isso que estamos olhando aqui. Como calcular uma integral de superfície de uma região, uma superfície circular. Nesse caso, um plano. Então, você faz o que você conhece. Você vai parametrizar isso aqui. Vou fazer de duas formas. De duas formas. Uma primeira forma é achar a equação dessa superfície. Como x igual a 9, e isso aqui é um círculo, usando polares aqui para parametrizar. Parametrizar é escrever isso de outra forma, com equações que me percorram todo isso aqui, me determinem toda essa região. Aqui sempre x é 9. O y e o z, como usei polares, é isso aqui, onde r percorre de 0 a 3 e θ de 0 a 2pi. Quando eu digo isso aqui, é importante notar que eje está de 0 a 3 para percorrer e θ de 0 a 2pi. De modo que tenho uma eje. Aqui coloquei por abuso outro eje menor, né? Com vetor. Derivo em termos de eje, derivo em termos de θ, aplico isso aqui, que é o determinante, e obtenho um vetor. Veja que é o mesmo procedimento.
parametrizo, obtenho isso aqui, porque lembra que eu vou usar a fórmula f da parametrização vezes o r dr, né? Diferencial desse aqui. A mesma fórmula. Usando essa fórmula aqui. Então, no campo, que é yxc, substituyo pela parametrização. Na primeira componente, coloco o y, coseno θ. Professor, Que é o 9 ali na hora de fazer o determinante, que nem ficou R, o meu também ficou R, 0 em J em 0 em K. Aí na hora de multiplicar, tem que colocar os zeros, né? Tipo, tem que multiplicar, tem que usar o zero na multiplicação. Isso aqui é um vetor. Tem 3 componentes. Você vai multiplicar aqui. É um produto. Você vai multiplicar S multiplicado por esse vetor. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então ficou somente o primeiro. Entendeu? Tá bom. Aqui mais 0. Mais 0. Claro. Beleza. É que tava com dúvida nessa parte aí, mas então, como é vetor, tem que multiplicar. Veja bem aqui, em caso de dúvida aqui, é um produto escalar da função vetorial avaliada na parametrização vezes o vetor. Não é um zero, é um vetor. Produto escalar, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Dá isso aqui. Então você vai integrar isso aqui, dA. Quem é dA? dA não é um R de θ, não. dA é os diferenciais das variáveis R e θ. dR de θ. Aqui não aparece um R de θ, não. Veja bem, tem que estar ligado com isso. Quando você tenta resolver usando coordenadas polares, aí onde aparece, mas aqui não. Por enquanto não. Isso é uma coisa que tem que estar ligado aí. Eu resolvi isso aqui, só deu 0. Podem verificar, que fica muito extenso. Então, essa tampinha eu posso resolver parametrizando dessa forma. Mas posso fazer de outra, a que você mais goste. Eu posso ver isso aqui como uma função de yc, onde y e c variam em forma infinita. Eu posso dizer, então, que isso aqui é uma parametrização em yc, onde y é y, z é z e x é 9. Só que isso está limitado, aqui falta que ver, limitado a que y cuadrado más c cuadrado igual 9. Isso. Mas isso é uma parametrização. Derivo em y, 1, aqui 0. Derivo em z, 1 aqui, 0. E faço o mesmo produto vetorial que deu isso aqui. Agora, no campo, que tem a fórmula, substituyo yxc pela parametrização, 9y. Na primeira componente coloco y, o que seria esse aqui. Na segunda, o x, que seria 9. E na terceira, z. Esse é f da parametrização. Multiplicado escalarmente por esse aqui. Aqui está de novo um 0, 0, viu? E multiplico e deu y. Então, veja bem a diferença agora. Esse integral de superfície, quando eu tiro essa conta aqui, deu y. Y que é ds. ds é dy de z, da parametrização. dy de z, da parametrização. Entendeu? Isso é das variáveis da parametrização. Aqui apareceram as variáveis da parametrização. Quando eu vou resolver isso aqui, eu vou usar coordenadas polares. Por quê? Porque é simples para resolver um integral desse tipo, onde y e c variam numa circunferência. Eu vou usar y, r coseno θ, c igual a r seno θ, e o diferencial de área é r de r de θ, porque estou usando coordenadas polares a partir de aqui. Então, o y é r coseno θ, e aqui aparece r de r de θ. Fica a mesma integral que está aqui acima. Isso vai ser, então. Essa é outra forma de parametrizar a tampinha, que é muito importante. De modo que o exercício ficaria, então, o que deu na primeira integral de linha é o que deu na segunda. Pronto, aí termina o exercício. Veja bem que tudo isso aqui a gente passou em aula, nos vídeos. Só que eu sei que vocês têm muitas coisas e não assistem todos os vídeos, mas isso está nos vídeos. Aqui que fiz. Veja bem,
outra forma. Aqui tem muita forma. Outra forma de calcular um B. Outra forma de calcular esse integral da tampinha. Como fizemos? Parametrizamos de uma forma, parametrizamos de outra. Agora não. Agora vamos usar a fórmula onde x está em evidência em termos de yc. Vamos usar a fórmula do livro onde x está em evidência em termos de yc. X está em evidência em termos de yc. Una integral de superficie se calcula usando eso aquí que ya usamos. Pronto, puedo usar eso directo, sin parametrizar nada. P, Q, R, aquí está. Entonces, eso, si a gente usa eso ahí, tem uma forma alternativa de resolver que pode ser mais simples. Tudo que você saiba que está usando. Em termos de YC, P, Q, R, só que como esse X, parcial em Y é zero, parcial em C é zero. Então, fica simplesmente isso. Está aqui, né? Já passei. Então, fazendo isso exatamente, Y, P, né, que é o Y, Q é parcial em zero, R para parcial. Fica isso. Y, as variáveis da parametrização, aqui é de X, aqui que parametrização está em termos de YC, aqui tem um errinho. Ah, não, sim, YC, aqui está, YC. YC, variáveis da parametrização. Quando vou resolver, vou usar coordenadas polares. Ah, então y é R seno teta, Z igual R seno teta, então y seria isso aqui, e isso aqui aparece R de teta. E vai dar a mesma recuadrada com seno teta. Pronto. Um exercício feito de várias formas. Tá bom? Essa tá legal. Gostei desse aqui. Então, aí vocês me dizem se tem alguma outra dúvida. Hoje corresponde ao vídeo teorema Stokes, teorema da divergência. Então, veja bem, no Moodle, prestem atenção aqui, vou mostrar, vou compartilhar de novo. Prof, antes de você começar com o assunto, eu só queria saber se o professor já começou a corrigir a T3. O T3? É. Ia começar hoje, sabe por quê? Não comecei. Porque tenho muito trabalho. Olha, moça, vocês acham que é mentira, mas tenho muito trabalho. E amanhã vou tentar. Hoje não vou começar, porque eu tenho que ter outras coisas. Mas eu vou tentar entregar neste final de semana. Amanhã vou fazer uma cirurgia no. Vou tirar uma coisinha da costa. Mas isso é rápido. Vou aprender amanhã. O professor vai conseguir antes da prova? Eu acho que sim. Tá bom, então. Acho que sim. Mas aqui tá, já está no Moodle, tá? Isso que acabou de colocar está no Moodle. Você pode ir comparando. Entendeu? Uhum. Você fez na prova. Aí você sabe que tem 10 sobre 10. What? Aqui é compartilhar. Ah, então. Veja bem. Está compartilhando, né? Ok. Estão olhando o Moodle aí? Sim. Sim. Então, veja bem. Aqui está, estas notas aqui, é isso que acabo de colocar. Aí podem ver com calminha, né? Tudo bem. Então, por favor, tentem ver esses vídeos aqui. Na verdade, aqui está. Se você, quando vê a aula teórica, essa aula teórica é seguir o livro, seguir os slides. Aqui é seguir os livros, é a explicação do rotacional de... Ah, desculpa, esse é rotacional de oriente. Desculpa. Esse aqui, vídeo, onde que está? Puxa. Essa é teoria. Quando diz teoria, são os slides comentados, pero a teoria que estou explicando algumas coisas, né? Teorema Stokes, vou explicando algumas coisas. Se você não tem vídeo de exercício, professor? Ah? Tem vídeo de exercício? Sim. Estou dizendo. Estou colocando essa teoria que pode ver rápido. E aqui tem exercícios. Esses dois vídeos é bom que vejam. Esses dois são importantes. Isso aqui. Vídeo Teorema Stokes. Aqui tem... Aqui explico bem direitinho. Isso aqui é bom que veja. Esses dois. E a prova seria até isso aqui. Que é o Teorema de Teorema Stokes?
é uma aplicação de calcular integral. Se você sabe calcular integral de superfície, vai saber resolver isso fácil também. É aplicar dois teoremas. Eu acho que na sexta não sei se vou conseguir participar de um encontro. Se não consigo, vou fazer vou fazer algum exercício para deixar para a sexta. E na próxima terça vamos ter um encontro igual que hoje. Para dúvidas disso aí. Entendeu? Próximo sexta, vou tentar participar, não acredito. Eu acho que vou viajar, vou ser com o médico. E se não consigo, eu aviso e deixo algum material adicional. E na terça que vem, sim, vamos ver isso aqui. A partir das 3, a 2 horas completas. Para quem tiver dúvida, coisa e tal, certo? Pode ser? Beleza. Fala. Não, aí é só perguntar sobre o exercício de sexta-feira, o professor vai avisar previamente no e-mail. Eu daí, aviso né? pelo menos no dia anterior. Beleza. Ou muito cedo pela manhã. Em princípio, não acredito. Não acho que eu vou conseguir. O que eu vou dizer é que vou deixar o material e coloco o material. Isso pode ser. Vou interromper a gravação. Vou tentar postar